Transporte coletivo é tema de audiência pública. Casa Vida é pauta no plenário da Câmara. Confira também tudo o que aconteceu na sessão ordinária. Uma novidade para o transporte coletivo. Um aplicativo vai permitir que os usuários acompanhem o deslocamento dos ônibus pela internet. Veja na reportagem de Luiz Alexandre. A espera pelos ônibus nas paradas e o não cumprimento de horários por parte das empresas são reclamações frequentes de quem utiliza o transporte público coletivo diariamente. Os horários dos ônibus lá da Coab e do Fragata mesmo, nós somos muito mal servidos. Quando eles passam muito demorados e quando eles saem daqui, sai muito cheio também. E lá no bairro Sagapundo é o seguinte, é um bairro para fora e o ônibus fim de semana, domingos e feriados, é de hora e meia, né? Eu vou tirar uma cara pelo meu bairro. Eu acho que os outros bairros é a mesma coisa. Eu acho que deveria botar mais ônibus. Durante de segunda a sexta ainda vai, mas sábado e domingo de 40 e 40 minutos. É horrível. Né? E eu acho muito ruim, tinha que ser mais seguido. A proposta dos vereadores Antônio Pérez e Vitor Palladini da apresentação do projeto Cadê Meu Ponto tem o objetivo de modernizar o transporte público e minimizar os problemas dos usuários. O projeto consiste no monitoramento em tempo real do transporte público, ou seja, a implantação de um sistema de GPS com internet através de um smartphone, onde o usuário vai poder acessar essas informações através do website próprio ou através da própria prefeitura, das empresas de ônibus, e utilizar também um aplicativo baixado gratuitamente, né, onde o usuário vai poder visualizar o deslocamento do ônibus que ele definir e que ele escolher. Essa foi uma grande iniciativa por parte da bancada socialista, encabeçada aí pelo vereador Antônio Pérez, junto com um especialista neste tema que debate a necessidade de nós regularizarmos o itinerário dos ônibus. Hoje nós estamos no século XXI e a tecnologia está aí à nossa disposição e não podemos negar esses benefícios que a tecnologia nos trouxe. Então esse Cadê Meu Ponto é uma forma de nós cobrarmos das empresas de transportes, bem como da prefeitura, que possa utilizar do meio que é a internet, dos meios sociais hoje, das mídias sociais ou da internet em si, para que o usuário do transporte público possa ter uma segurança de quando vai encontrar o seu ônibus, o horário do seu ônibus. Essa grande discussão nós queremos implementar, apresentar junto aos transportes coletivos, convencer o poder público de que nós temos que estar além para uma modernidade do nosso transporte coletivo. Nós estamos estudando, né, que o transporte coletivo atenda aos usuários, mas atenda os usuários com qualidade, que as pessoas não fiquem esperando horas e horas nas paradas de ônibus, sabendo aonde que está. Às vezes acontece um imprevisto, fura o pneu, quebra o carro, e aí as pessoas ficam esperando horas e perde a escola, perde o horário de trabalho, ou seja, cria uma série de transtornos ao usuário do transporte coletivo. Isso não é mais aceitável. A proposta agrada quem utiliza o transporte público. Seria muito melhor porque eu saberia o horário que vim para a parada, mais certo, como é que eu vou te dizer assim, seria muito melhor. A gente vem para cá às vezes na hora que o ônibus tem que passar, ele passa às vezes 10, 15 minutos depois. É sempre mais demorado assim. Seria ótimo, porque às vezes tu tem um horário marcado e acaba te atrasando por causa disso, né? Por atrasar o horário. Então, se tivesse assim, porque a internet hoje em dia é muito utilizada, bem mais, então seria perfeito. Com certeza teria um benefício para toda a população, principalmente aqueles que dependem de horário, problema de hospitais e tudo. Nós não temos o mínimo acesso, o mínimo respeito a nós que usamos diariamente esse ônibus. Além de dar mais segurança e comodidade aos usuários, a proposta também facilita a fiscalização do cumprimento de horários e do número de veículos que as empresas de ônibus disponibilizam diariamente. O
suplente da bancada do PT, Conceição Monsan, tomou posse como vereador no começo desta semana. Conceição assume o cargo até a próxima terça-feira, data prevista para o retorno do vereador Beto da Z3, que está de licença médica. Eu tenho responsabilidade por tudo que faço, eu tenho uma militância na área social da cidade que se arrasta por mais de 30 anos. Eu trabalhei nos anos 80, quando era muito difícil a vida para militantes, ativistas que trabalhavam pelos pobres. Eu trabalhei naquele canal aqui embaixo no Simões Lopes, trabalhava junto com uma sociedade espírita ali, eu fazia trabalho com crianças e adolescentes, já naquela época, crianças e adolescentes com problema de drogas. Faço distinção sobre classes sociais, quero deixar claro aqui. Tanto é que hoje aprovei uma proposição aqui, a pedido de pessoas que caminham na Dom Joaquim. Isso não é dicotômico, não é paradoxal. Isto é trabalho de um parlamentar e de um ativista social. Porque lá na Dom Joaquim, para quem não sabe, também caminham pessoas fazendo recuperação de fisioterapia recomendada por médicos, fazendo exercício físico para se recuperar de AVCs e outras coisas mais. Então, para ver, desde lá do bairro do Getúlio Vargas, do Dunas, do Pestano, da colônia, também pessoal que caminha ali na Dom Joaquim. Então, eu tenho uma proposta que ela é de inclusão e de tentar diminuir cada vez mais, custe o que custar, diminuir este vácuo que existe, esse buraco que existe entre os mais abonados da sociedade e os menos beneficiados pelas políticas dos governos. Devido à importância do trabalho realizado pela Casa Vida, o presidente do Legislativo encaminhou um projeto de lei para transformar a casa em uma instituição pública. A Casa Vida recebe muitas pessoas diariamente que fazem tratamento em Pelotas e não têm condições de ficar em algum local aqui na cidade. Para isso, vou conversar agora com o vereador Ademar Ornel, presidente da Câmara Municipal de Pelotas, para falar um pouco mais, Ornel, dessa iniciativa de transformar a Casa Vida num ambiente público. Na verdade, é tornar ela de utilidade pública. Na verdade, nós estamos reconhecendo, através da Câmara de Vereadores, um trabalho efetivo, um trabalho social, um trabalho solidário da Casa Vida à nossa comunidade. Por isso, essa Câmara, no seu coletivo, quer fazer esse reconhecimento de público, tornando ela uma entidade de utilidade pública. Até para conseguir, de repente, angariar um pouco mais de fundos, né, para a casa. Ela é mantida por associações atualmente, né? Todo esse respeito que nós temos, todo esse reconhecimento que nós temos, não só a Câmara, mas a sociedade de Pelotas tem, seria materializado nesse título e a partir daí poderíamos então até estabelecer alguns convênios com entidades e até com o poder público para poder aportar alguns recursos que possam tornar a ação da Casa Vida mais fácil. Obrigado, vereador, e parabéns pela iniciativa. Obrigado, cumprimento a todos. Tá certo, conversei com o vereador Ademar Ornel, presidente da Câmara Municipal de Pelotas, transformando a Casa Vida, que já é, digamos assim, entre aspas, um bem de utilidade pública, mas fazendo com que isso agora seja oficial. Bruno Marcilli para o Jornal da Câmara. Acompanhe agora os principais fatos da sessão plenária desta quinta-feira. Na sessão ordinária desta quinta-feira, o vereador Conceição Monsan, que ocupa a cadeira de Beto da Z3 em licença médica, subiu à tribuna para parabenizar os vereadores que se manifestaram de forma contrária ao nome de Marco Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados. Ivan Duarte também abordou o caso e falou da moção de repúdio que apresentou na Câmara de Vereadores contra a escolha de Feliciano como presidente da comissão. O vereador Vicente Amaral falou da sua proposta que vai ser apresentada ao Executivo, da cobrança da água pelo consumo e com tarifa social. O vereador falou ainda sobre a audiência pública realizada esta semana que debateu a acessibilidade no município. Toninho Pérez subiu à tribuna para falar da regularização fundiária e citou a situação do bairro Dunas. O fim da gratuidade para os idosos no transporte coletivo da zona rural e as consequências dessa decisão para a população foram as principais pautas do vereador Adinho na sessão. O parlamentar cobrou transparência na tarifa e nos serviços prestados pelas empresas do transporte público. Já o vereador Marcos Cunha pediu atenção para a segurança nas escolas e citou a situação da Escola Estadual Parque do Obelisco, onde inclusive hoje teve protesto.
O vereador Edmar Campos utilizou a tribuna para falar sobre a atividade pesqueira na cidade e da necessidade da colônia Z3 de ser mais assistida pelos poderes executivo e legislativo. O vereador Marcos Ferreira pediu mais atenção para as vias não pavimentadas das vilas e dos bairros da cidade, que, segundo o vereador, se encontram em condições precárias, e cobrou ainda mais organização e planejamento da Secretaria de Serviços Urbanos na prestação de serviços. Marcola falou também sobre os investimentos e a prestação de contas do Carnaval deste ano. O vereador Rafael Amaral comunicou que recebeu a confirmação de que a Secretaria Nacional de Combate às Drogas vai realizar um fórum regional de debate na Câmara Municipal de Vereadores sobre a drogadição. Após uma explicação do presidente da Câmara Municipal, Ademar Ornel, sobre a retirada de pauta dos vetos do Executivo, o vereador José Cizenando se pronunciou para dizer que não ficou satisfeito com a resposta do presidente. As tradições de Pelotas também foram pautas da sessão. Anderson Garcia ressaltou a importância do Jockey Clube de Pelotas, maior do interior do país, e do Grande Prêmio Princesa do Sul. Já o vereador Viana lembrou dos 10 anos do reconhecimento do Arroio Pelotas como patrimônio cultural do estado. No próximo bloco, pedido de informação é encaminhado com urgência à Prefeitura. Concessão para alvará de habite-se pode sofrer mudanças. E ainda, a Prefeitura presta contas do Carnaval 2013. O IBAMA luta contra a exploração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária sobre a floresta destruída. Faça também a sua parte. Não compre madeira de desmatamento ilegal. Manter a floresta viva é se manter vivo. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. O vereador Roger Ney encaminhou um pedido de informação ao prefeito Eduardo Leite sobre o andamento do projeto de construção de uma usina termoelétrica em Pelotas. Quem traz mais informações é a repórter Luíse Marcolin. A obra da usina, que irá gerar energia da casca de arroz, foi anunciada em junho do ano passado. Vereador, esse pedido de informação é para pressionar o governo? Na verdade, é para saber a quantas anda essa situação. Nós tivemos, desde o ano passado, o interesse de uma empresa alemã que tem interesse em instalar no estado e também aqui em Pelotas para a construção desta usina. E isso, na minha concepção, vai nos trazer emprego, renda e solucionar um problema sério hoje dos arrozeiros que não tem aonde colocar a casca do arroz. A importância para a economia em geral? Com certeza, isso aí pode gerar imposto, enfim, é muito interessante. E, na verdade, eu quero saber como está, se vai ser construído em seguida e a destinação da casca do arroz, que é uma preocupação dos empresários hoje. Tá certo, obrigada. Luíse Marcolin, para o Jornal da Câmara. A proposta de uma mudança no processo de concessão do alvará de habite-se para abertura de estabelecimentos comerciais ou para a construção de prédios com mais de um pavimento pretende dar mais segurança à população. A respeito do habite-se, hoje nós vimos a questão que foi de Santa Maria, a questões que foram feitas várias audiências públicas aqui nessa casa, a respeito dos clubes comerciais, a respeito das casas noturnas, a respeito do PPCI, que é a questão do Plano de Prevenção contra o Incêndio. O que é que nós estamos propondo? Essa casa tem essa preocupação de dar uma resposta à sociedade pelotense. Nós estamos propondo que, quando for expedido o habite-se, tem vários documentos que seja pedido junto pelo poder público
E entre esses documentos nós estamos pedindo que seja feito também o pedido do PPCI, de Plano de Prevenção contra Incêndio, na hora do imóvel novo, a respeito de casas comerciais, casas noturnas e industriais, a esses pavimentos, as unidades, que seja pedido também o PPCI junto ao ABITS. A Prefeitura Municipal de Pelotas prestou contas do Carnaval 2013, durante uma audiência pública que foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores. Uma audiência pública foi realizada ontem na Câmara dos Vereadores para tratar da prestação de contas do Carnaval 2013. Representantes das entidades carnavalescas e a secretária municipal de Cultura, Beatriz Araújo, também estavam presentes no debate. O vereador Marcola ressaltou a importância da realização da audiência pública para a sociedade civil, mas também mostrou preocupação com os altos investimentos na doce folia. A avaliação eu acho que positiva no sentido de ter feito pública, aproveitado o espaço da TV Câmara para que toda a cidade pudesse conhecer os verdadeiros números do Carnaval. Eu acho que avançamos, faltou o detalhamento e agora nós vamos fazer esse detalhamento, ver todos os dados deixados e depois informar a cidade realmente a real situação do que foi gasto com o Carnaval de Pelotas. Algum dado surpreendente? Os dados, para mim, um dos gastos acho que foi excessivo na minha avaliação, é a questão da segurança, mais de 300 mil com segurança, isso que era 300... Então, R$1.000 por segurança, eu acho que é um valor muito alto que foi pago. Das manifestações acontecidas, o que pode se tirar para tentar evoluir em relação a 2014? Eu acho que o grande saldo é a nossa proposta de nós termos aqui na Câmara uma comissão permanente, a Comissão de Cultura irá permanentemente debater todos os meses o tema do Carnaval e encaminhar junto à Prefeitura as reivindicações. Eu acho que temos que avançar para que termos o local definitivo do Carnaval. Esse é o nosso grande sonho. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima edição.